E vamos começar o assunto? Vamos falar de obesidade? Vamos começar com obesidade, tá? Obesidade, apesar de muito mimimi, porque tem gente que fala que isso é gordofobia, é considerada doença crônica, tem CID, Código Internacional de Doenças. E essa doença é caracterizada pelo acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo, principalmente na região abdominal. Tem gente que tem uma obesidade maior na parte superior, tem gente que tem muito mais obesidade na parte inferior. Enfim, gente, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, o Brasil possui 41,2 milhões de pessoas obesas, ou seja, 25,9% da população entre os adultos, 57,5% homens e 62,6% mulheres com excesso de peso. A origem da doença engloba diferentes fatores, né? Tem o fator biológico, tem o social, tem o cultural, tem o comportamental, tem problemas de saúde pública, obviamente, tem a questão política, mas hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial, ela é psicóloga e nutricionista. Doutora Lídia Noé, ela vai nos explicar melhor esses dados, também vai desmistificar o que pensamos sobre essa doença e vai nos ajudar a enxergar o nosso corpo como algo sério que precisa ser bem cuidado. Doutora Lídia Noé, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Muito bom recebê-la, viu? Prazer estar aqui novamente. Tudo bem? Você tá gravidinha? Estou de 6 meses. Gente, que coisa mais linda! Ai, que gostoso! Maria Clara. É a primeira, Maria Clara? Ai, que coisa boa! Deus abençoe. Amém. Vamos lá. Sabe que é gostoso quando a gente está grávida, mas ao mesmo tempo eu gosto sempre de falar isso quando eu vejo uma gravidinha. E eu aproveito para falar para você, mas pra gente que está em casa também, que eu, pelo menos durante a minha gravidez, eu me achava tão estranha, diferente, porque o corpo muda, o paladar muda, o olfato muda. E a gente acha aquilo que é legal, que é lindo, mas ao mesmo tempo é desconfortável, porque você não tem muito mais posição de dormir. E aí as pessoas vêm e falam assim, que lindo, ai, você deve estar muito feliz. Claro que a gente está feliz, mas Sim. tem um ladinho esquisito, viu, meninas? Então, assim, sem culpa se você também está sentindo isso, principalmente no primeiro filho. Porque a hora que nascer a Maria Clara, vem um feixe do céu, assim, faz assim, ó, inunda o teu ser, que você fala, esse é o maior amor que eu já senti na vida. Sim, sim, eu não tenho a menor dúvida disso. E assim, isso é importante, até já que você comentou isso, para quem está gestante, o cuidado com a saúde emocional. Né? Eu sou psicóloga, mas eu faço terapia há mais de 13 anos, toda semana. Então, todo esse processo de me preparar para a gestação e agora gestar, essas mudanças, elas já estão, à medida que vão acontecendo, eu já tenho a oportunidade de falar sobre elas, sem que isso se torne para mim, por exemplo, algo que me entristeça, que me deixe preocupada, com medo, né? Então, é importante. Gestantes, cuidem também do emocional de vocês. Perfeito. E joga a culpa fora, tá bom? Fala que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não tem que ser assim. Não tem que ser. Isso mesmo. Agora vamos lá, amei essas duas especializações juntas, psicologia e nutrição. Sabe que minha mãe é nutricionista aposentada, ontem ela fez 78 anos. Ai, minha mãe tá fazendo 63 hoje. Hoje? Ai, meu Deus do céu, mostra, como é que chama sua mãe? Penha. Ah, peraí, coloca uma música de parabéns pra Dona Penha, ou Penha, uma menina ainda. Deus abençoe muito. Deus te abençoe da cabeça aos pés. Tudo de bom, muitas felicidades, viu? Coisa boa, tá acompanhada da mãe. E eu tava contando, minha mãe como nutricionista, a vida inteira ela compartilhou muito da experiência dela de consultório comigo, principalmente sempre gostei muito dessa área. E ela trazia muito essas questões psicológicas, sabe? E ela fazia muitos pacientes dela pensarem muito no emocional. Eu aprendi desde então que a alimentação tá extremamente ligada à nossa saúde mental, né? Completamente, completamente. A primeira coisa que a gente faz quando tem um bebê no colo e ele chorou, ainda mais agora, mãe de primeira viagem. Se eu não soubesse qual é a primeira coisa que a gente pensa? Ah, tá com fome. Tá com fome. Comida. Então a gente já relaciona o afeto, o acalento com comida desde quando a gente acabou de nascer. E não tem como, ao longo da vida vai acontecer isso diversas vezes. A gente vai ficar triste. A tendência das pessoas é fazerem o quê? Se elas não estão cuidando do emocional na terapia, se não estão se trabalhando, vai para a comida. Tá feliz? Vou comemorar, vou comer. Por qualquer coisa as pessoas vão o quê? Comida. Emocional. Então tá intimamente ligado. Se o emocional tá bom, a chance de você conseguir ter um estilo de vida mais saudável, fazer melhores escolhas é muito maior.
Olha lá, então como é importante, né? Muito. Agora, o que você acha? Que a gente começa, então, a cuidar primeiro da alimentação ou primeiro do emocional, caso a pessoa não consiga cuidar das duas coisas ao mesmo tempo? Primeira coisa do emocional, porque eu costumo falar o seguinte, às vezes que a pessoa tem o emocional saudável, qualquer profissional que for orientar essa pessoa para que ela possa mudar o estilo de vida dela, ela vai conseguir seguir. Se a pessoa estiver com o emocional muito abalado, vamos supor, ela está muito estressada, ela está no estilo de vida que ela está tudo conturbado, está num casamento conturbado, ou está num trabalho que ela não gosta, ou ela está vivendo desafios com os filhos, isso vai fazer com que essa pessoa, se vem uma orientação de mudança para ela, vai ser mais coisa para ela somar, para ela fazer, e talvez ela não vai lidar tão bem com aquilo ali, ela vai jogar para o alto rapidinho. Se ela gerenciar e curar primeiro, equilibrar essa parte emocional, ela vai certamente, com a orientação do profissional que vier depois, seja o médico, seja o nutricionista, ela vai conseguir não só escutar, mas executar. Perfeito. Agora eu fico pensando nas pessoas que estão obesas, ou até começando a obesidade com certo sobrepeso, ouvindo isso e pensando, poxa, então ela está falando que eu tenho um problema emocional? Todo mundo tem. Gostei. Todo não mundo só quem está tem obeso. um problema emocional. Mas todo mundo que está obeso precisa olhar para essas emoções e tratar? Sim, porque... Sem dúvida? Sim, porque olha só, eu já ouvi muita gente chegando no consultório falando assim, Lídia, de repente, quando eu vi, eu já tinha ganhado 10 quilos, como se fosse um de repente. E aí a pergunta que vem é, onde estava a sua atenção em relação a você, que você não percebeu que passou do 1 para o 2, para o 3, para o 4, e quando você viu, chegou no 10 quilos a mais. A gente precisa parar de normalizar isso, só que olha o que você falou agora no começo, você passou os dados. Como nós temos mais de 60% da população brasileira com sobrepeso, é mais comum que as pessoas olhem para uma pessoa que está com peso normal e vejam essa pessoa como muito magra, do que olhar ao redor e ver as pessoas com excesso de peso e reconhecer que está acontecendo uma epidemia de obesidade, né? Então, porque acabou ficando tão comum estar acima do peso que quem não está é que está o incomum, né? Então, é como se fosse um novo normal, só que ruim, negativo, prejudicial. Até porque a obesidade traz outras doenças. Isso com a gente não pode esquecer, com né? certeza. Bom, para ajudar quem está em casa, vamos tentar mexer então um pouco aí nesse emocional. É verdade que a obesidade está ligada à necessidade de proteção? Também, mas não é algo exclusivo para todos os casos. É comum acontecer, por exemplo, eu já atendi casos como terapeuta e também como nutricionista em que essa obesidade estava relacionada a várias coisas. Eu já atendi casos em que ao longo do processo terapêutico a pessoa percebeu que aquela gordura era uma forma de se identificar com um pai obeso e porque tinha uma não identificação com uma mãe que era muito atlética e que tinha um transtorno psicológico e que causou muito sofrimento para as filhas. Já percebi isso, é um exemplo. Mulheres que passaram por abuso podem também, como uma forma, sem que elas saibam, isso não é consciente, tá? Criar uma forma de se proteger exatamente, acabando por esconder esse corpo por detrás da gordura. Pessoas que têm também um histórico familiar, pode ser tanto por uma identificação quanto por um medo mesmo, só que não é consciente, as pessoas não sabem que aquela escolha dela tem relação com medos e com identificações, a pessoa simplesmente não sabe, ela vai descobrir isso se a hora que ela for para um processo terapêutico, durante o processo o terapeuta vai conversando e aí sim vai se esclarecendo ao que está ligado, essa minha dificuldade de emagrecer, por que eu não consigo? Eu busco um médico, o médico me fala o que eu preciso fazer, eu começo, paro e engordo de novo. Eu vou no nutricionista, não consigo levar a prescrição que ele me orienta ali adiante, eu engordo de novo. Por que comigo não funciona? Será que eu nunca vou conseguir emagrecer? Você precisa descobrir isso se descobrindo como pessoa e isso está no processo terapêutico. Olha lá, não tem como fugir então. Não tem como dessa fugir. Viagem interna, né, de saber E o não que é tá algo para pessoas que têm problemas emocionais, transtornos psicológicos. A psicoterapia, ela não só vai ajudar quem tem transtorno psicológico mesmo, mas vai ajudar todos nós a nos conhecermos melhor, a amadurecermos emocionalmente, porque nós temos um país, eu vou falar do Brasil, porque é onde a gente conhece o território, é onde eu atendo as pessoas, é aqui no Brasil,
um país predominantemente de adultos com muitas coisas emocionais mal resolvidas que têm partes infantilizadas. E isso está diretamente relacionado com a dificuldade das pessoas mudarem, das pessoas fazerem o que tem que ser feito. Ah, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Perfeito. Trabalhando isso na psicoterapia, a gente consegue mudar Consegue, isso. porque você vai viver esse processo de se conhecer, vai amadurecer. Você vê isso na sua prática clínica? Com certeza, nesses últimos mais de 8 anos atendendo como psicóloga, porque nutricionista eu atendo há mais de 13 anos. Que interessante. Muita gente associa, a gente não falou disso, a comida ao prazer. E encontra na comida a maior fonte de prazer de sua vida. Tem como trabalhar isso? Isso vem da onde? Primeiro, lembra que eu falei, a criança já aprende que quando eu estou com algum desconforto, a primeira coisa que a minha mãe me ensinou é eu me acalento com comida, eu me acalmo com o peito, a mamadeira, enfim. Sempre tem relação com esse processo. A gente já faz uma associação desde pequenos. E outra coisa, as pessoas se reúnem em torno de uma mesa, né? Hoje, mais tarde, vou celebrar o aniversário em torno do quê? De uma mesa, com a minha mãe, com o meu marido. Então, assim, a gente está sempre em torno de uma mesa com as pessoas que a gente gosta. Isso tem a ver com nossos momentos de lazer, com os nossos momentos de maior satisfação. Só que tem pessoas que vivem uma vida desprazerosa porque elas não estão cuidando do que eu considero que é fundamental. O espiritual, o emocional, mental e o corpo físico. E essa tríade são os nossos 3 pilares fundamentais para que a gente possa ter uma saúde plena. Como as pessoas não estão cuidando do espiritual, não estão cuidando do emocional, o físico vai sofrer as consequências. E aí a pessoa, ela não tendo essa espiritualidade bem cuidada e bem desenvolvida, ela não consegue ter um domínio próprio. E ela fica refém dos desejos. Então, ela sentiu um desejo por algo, ela vai lá e realiza. Só que isso não é só na comida. Só que às vezes a pessoa está numa situação de vida tão complicada, tão ruim, que a comida é a única válvula mais de escape para ela. Outras pessoas vão para outras coisas desregradas, vão para vícios, vão para comportamentos que prejudicam família, prejudicam trabalho, enfim. Mas geralmente a comida é aquela fuga que é a pessoa com ela mesma. Mas não existe uma causa orgânica, por exemplo, uma pessoa que está obesa há algum tempo, ela tem um estômago maior, né? Já dilatou. E aí, para encher aquele estômago, para o alimento bater ali naquela parede do estômago e mandar a sensação de saciedade para o cérebro, essa pessoa precisa de mais comida. Sim, mas aí essa pessoa geralmente não necessariamente ela vai buscar comida de qualidade. Ela não vai pegar um bowl de salada, ela vai buscar aquilo que vai... Porque o nosso corpo, ele produz todos os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores que eles têm a ver com prazer. Por exemplo, serotonina, o hormônio do bem-estar e do bom humor. Pessoas que estão com uma vida desprazerosa, já têm um hábito alimentar ruim. Quando elas sentem aquela baixa, né, o emocional não está legal, ela está entediada, ela está triste, ela não vai pensar, eu vou buscar um bowl de salada aqui e vou comer. Ela vai pensar o quê? Eu quero chocolate, eu quero doce, eu quero alguma coisa que seja apetitosa e ainda por cima... Que libere rápido. Que libere e ela não sabe, porque isso as pessoas não sabem. Elas olham para a comida como comida e tem que olhar como comida mesmo. Isso é o profissional que tem que orientar, explicar e de uma forma que faça sentido, porque não adianta eu explicar o alimento para o paciente dessa maneira técnica, porque ele, na hora que sentar à mesa com as pessoas, ele vai ver comida. Mas ele precisa saber que essa comida tem um efeito no corpo dele. Um efeito que muitas vezes se assemelha ao de outras coisas que são que retroalimentam vícios, né? Que está falando sobre obesidade? Tem uma fichinha aqui, né? Uma fichinha aqui. Ah, temos mitos e verdades programados? Vamos fazer ali no video wall, é isso? Vamos? Então venha. Vamos ali, vamos para aquele... A gente vai fazer aqui ou ali? A produção sabe tudo, eles são super afinados, respondem rápido, tá uma beleza. Vê, olha... É aqui. Ficaremos aqui. Vamos lá. Primeiro, mitos e verdades sobre preguiça. Esse mito é se as pessoas que são obesas, é uma questão de falta de força de vontade, se elas são obesas por preguiça. E não, né? Não é só uma falta de força de vontade. Como a gente veio conversando até agora, a questão emocional
ela tem uma grande influência sim, porque isso vai interferir nas mudanças de comportamento, na adoção de um novo estilo de vida, um novo hábito, mas não é só isso. Tem causas orgânicas, como a gente estava conversando também, tem fatores genéticos envolvidos também, mas genética não é um destino. O hábito, o estilo de vida, ele influencia muito mais, mas não é. Se você vê uma pessoa, isso é muito estigmatizado, se você vê uma pessoa que está com excesso de peso, não adianta olhar para essa pessoa e falar assim, ah, não, ela está assim porque ela é preguiçosa, não tem força de vontade para seguir uma dieta. Não é só isso, gente. Existem uma série de outros fatores e dentre eles, além dos hormonais, dos genéticos, também um estilo de vida que talvez essa pessoa viveu há muito tempo e que ela não vai mudar no estalar de dedos sozinha, talvez até porque ela nem sabe o que exatamente fazer, por onde começar. Talvez ela acredite em um monte de coisa que não tem nada a ver e ela vai precisar aprender. Sabe que eu aprendi ao longo da vida que é assim, o dia que a gente está com mais preguiça, tô vendo essa imagem aqui, tô lembrando. O dia que a gente está assim, ó, só quer ficar deitado no sofá, é o dia que a gente mais precisa levantar e pelo menos fazer uma caminhada de 40 minutos. Porque o nosso corpo está pedindo, precisa, presta atenção. Eu falo sempre para quem me assiste, para os meus seguidores nas redes sociais, as pessoas perguntam muito, eu faço exercício físico todo dia, e as pessoas falam, como é que você gosta? Como é que você conseguiu? Não é que eu amo, não é que eu gosto, é que eu tenho que fazer. Exatamente a minha relação com o exercício físico, que eu quero que seja sua, é exatamente a mesma do banho, da escovação de dentes. Exato, é isso. De limpar as unhas. É a mesma, gente. Não tem diferença, porque assim, é a mesma necessidade, né? E uma outra coisa, doutora, que eu acho que é importante falar, que também olhando essa foto eu me lembrei da minha fase quando eu descobri o meu hipotiroidismo, é que às vezes a gente tá assim e só quer ficar deitada mesmo e de repente percebe que engordou muito e é uma tristeza. Você sente que você está deprimida, talvez sem motivo algum, um peso nas pernas. Pode não ser depressão, pode não ser preguiça, pode ser hipotiroidismo. Então, precisa ir ao médico e fazer um check-up hormonal. Sim. Porque aí não vai ter jeito de você emagrecer e nem ter pique para nada, porque o hipotiroidismo deixa a gente acabada. Os nossos hormônios, eles alteram, assim como eu falei, né, da serotonina, que deixa a gente com bem-estar, com bom humor. Uma pessoa com uma alteração na tireoide, e o que as pessoas mais falam? Ah, eu tô assim porque eu tenho tireoide. Ela falou assim, primeiro, todos nós temos tireoide, a menos que tenhamos que passar por uma cirurgia. Eu tenho tireoide. Todo mundo tem. Todo mundo tem agora, tireoide. Se está com algum hormônio desregulado, isso não é um motivo para você ficar acima do peso. Tá aqui ela de exemplo. Você sabe que as pessoas falam muito isso, né? Falam, nossa... sei lá, eu não vou falar isso para as pessoas, mas assim, surgiu o assunto. Ah, eu tô gorda assim porque eu tenho hipotireoidismo. Eu falo, eu também. Uhum. Gente, é tão simples, ó, é só tomar um remedinho docinho, que eu vou te contar um segredo. De vez em quando eu acordo, perco o sono, sei lá, vou ao banheiro, 5 horas da manhã, falo, ainda não tá na hora de acordar. Aí eu coloco aquele meu remedinho na boca que eu tomo Synthroid. Mastigo, que ele é mastigável, gostosinho, e continuo dormindo. Gente, ele ajuda até a dormir de volta. É uma maravilha. E ponto, isso é pro resto da vida. E aí o restante é com você. O restante é comigo. Não é caro, é uma suplementação que você vai fazer pro resto da vida e que tem que fazer. Tem que fazer. E quem vai passar isso é o médico, que vai passar a dosagem certa, porque ele vai olhar o que de hormônio. E quando encontra a dosagem certa, é como se a gente não tivesse mais a doença. Exato. Só que aí, o que acontece? As pessoas, por não saberem, elas usam isso como uma desculpa. Elas não sabem, então elas colocam a responsabilidade no hipotireoidismo. Sendo que é o que você falou. A questão que você explicou, eu vou para o exercício, eu também faço todos os dias. Agora, na gestação, continuo fazendo 2 horas diárias de atividade física. Um aeróbico leve, apropriado e mais a minha musculação, todo dia. Você faz porque você tem a responsabilidade de um adulto. Um adulto faz o que tem que fazer. Quem fica refém e pega pirraça com as coisas ou deixa, não quero, é uma pessoa que está emocionalmente, infantilizada. Criançada, bora fazer exercício físico. Faz o que tem que ser feito. Adulto se cuida. Adulto faz o que tem que ser feito. Criança, adulto se cuida sozinho, pega né? pirraça. Adulto não precisa de ninguém dando um puxão de orelha que nem a gente está fazendo aqui. Duvido que você vai acordar amanhã e já vai fazer. Duvido. Se quiser, tira foto e marca a gente lá que a gente vai vibrar por você. É verdade que fica obeso quem come pizza, hambúrguer, toma churros? Não, então, isso aqui, olha só, não é questão de volume de comida, tá?
até a parte intestinal. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. A microbiota intestinal da pessoa que tem excesso de peso, ela não é igual à microbiota, os micro-organismos que vivem lá. Não é igual a de uma pessoa que tem um peso saudável. Então, sim, existem pessoas que podem engordar até quando comem salada. E não, você vê que não se trata de volume. Até essa questão da microbiota do intestino tem relação com a maneira como o nosso corpo assimila o que a gente come, absorve. Só que a questão é, se você for olhar a maioria dos fast foods, a maioria dos alimentos que são com maior densidade de calorias, de gordura, de açúcar e de outras substâncias que o nosso corpo não entende como nutriente, mas na verdade é tudo feito em laboratório, é industrializado, isso vai prejudicar o nosso metabolismo ao invés de ajudar. E às vezes, um pacotinho de biscoito, um pacotinho de bolacha, né, que aqui em São Paulo fala bolacha. Um pacotinho Você de é mineira? Eu sou mineira. Um pacotinho de bolacha vai ter, por exemplo, recheada, mais de 1.000 calorias. Para você chegar em 1.000 calorias vindo de alimento natural, você chegaria num volume de comida muito maior, que você certamente não comeria tudo aquilo naquele momento, mas é fácil pegar um pacotinho de bolacha e comer ele todo. Então, não se trata de volume, se trata de qualidade dos alimentos e não necessariamente de volume. Pessoas obesas conseguem tomar uma lata de leite condensado. A quantidade de caloria que tem ali, tanto que quando foi desenvolvido o leite condensado, foi para poder ser levado em guerra, essas coisas, né? Hoje a gente vive em casa e quer comer o leite condensado. E assim, né? Tomar como se fosse um leite, e não é. Gente, não é nem pra ter essas coisas em casa. Não compra, não é verdade? Deixa pro dia do aniversário. Não é pra ter em casa isso. Deixa pra comer isso numa sobremesa quando você vai num restaurante, numa festa. Não pra isso ser uma coisa de consumo diário. Eu não tenho nenhuma dieta rígida na minha vida, nenhuma. Quem me acompanha aqui sabe. Eu como de tudo um pouco. Mas não é de tudo que faz mal todo dia, né? Tem que ter um equilíbrio ali. Sim. Mas vamos então para a próxima. Família de gordinho tá fadada a ser gordinha? Não. A nossa genética ela tem uma porcentagem de 20% de influência no nosso... em como realmente nós vamos responder, né, ao nosso ambiente. Só que o ambiente que nós vivemos, ou seja, essa família inteira tem o mesmo hábito. É a parte externa, é a parte ambiental, né? Não é a genética. Então, se eu aprendi a comer com os meus pais, com as pessoas que estavam ao meu redor como adultos, eu vou seguir o hábito deles. Então, genética não está destinando você a ser acima do peso. Existem muitas pessoas, a gente tem muito teste genético para ser feito na nutrição, na medicina, pessoas que podem carregar, sim, genes de obesidade, mas que eles não vão se manifestar porque a pessoa não vai apertar o gatilho com o estilo de vida que facilite. Ela vai viver um estilo de vida que vai tão contra a ação desses genes que eles permanecem sem ação, sem resultado. Então, ela não vai ficar acima do peso. Olha que legal da gente que é adulto pensar, né? Você olhando essa imagem aqui. Pai e mãe precisa ser adulto para ser pai e mãe, para começar. Então, se é adulto, se cuida. E se resolveu ter filho, vai cuidar do filho. E aí você está cuidando do seu filho com que tipo de comida? Com um monte de fritura, com um monte de fast food, com um monte de bolacha, com um monte de doce. Ontem eu falei bem sério até, e eu já falei isso nas redes sociais, para as vovós, que tem vovó que acha que amor de vó é o amor que pode tudo. Eu detesto aquela frase que diz assim que os pais educam e a avó deseduca, ou que vó estraga os netos. Que vó estraga. Gente, a avó, então, tem que ser mais madura ainda. E o amor, ele é algo que precisa estar junto com o limite. Não pode ser um amor para estragar. O amor é cuidado, o amor é respeito. Existe, eu falei ontem sobre isso, já a constatação, estudos científicos que comprovam que bebês até 2 anos de idade não podem comer açúcar. Presta atenção nisso, não pode. Então, vovó, pelo amor de Deus, esse negócio de achar que tudo bem, é na casa da vovó, pode. Não, é na casa da vovó que não pode. Né? É isso mesmo. Gente, continue ouvindo ela está afinadíssima aqui para ajudar no trabalho dos nutricionistas, dos médicos. Eu fico incomodada de ver que, poxa, hoje a gente não carece de informação, doutora, a gente sabe. A gente precisa de, acho que talvez puxão de orelha mesmo. Mas ou fica de uma psicóloga para falar assim, vem crescer, vem. Mas fica repetindo, isso que você falou é uma das crenças que entraram no inconsciente coletivo. A sociedade inteira repete isso.
Assim como falando, não tem o filho de peixe, peixinho, era a imagem anterior. Ah, não, mas a minha família era assim. Aí a pessoa se acomoda e pensa, não, ok, eu tô como a minha família. Não! Se a sua família era assim, talvez você vai ser o agente de mudança, que vai ser o primeiro na sua casa a tomar a decisão. Eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou ser adulto. Se sozinho eu não consigo, eu tenho como buscar ajuda profissional. Eu vou buscar, eu vou amadurecer minhas emoções, eu vou cuidar de mim. Meu corpo é um templo, eu preciso cuidar. Perfeito. Aqui, não consegue dormir. Tá tentando, contando carneirinho. Isso. É verdade que o sono pode interferir se a gente é magro ou não? E a falta de sono gera obesidade? Sim, porque quando nós dormimos, nos adultos, a gente tem um reparo do organismo, que nas crianças a gente não tem hormônio do crescimento. Nas crianças, elas vão crescer. Nos adultos, eles vão ter o reparo do organismo durante o sono. Quem não tem uma boa noite de sono não tem reparo. Organismo que não passa por esse reparo vai ter no outro dia excesso do hormônio do estresse, cortisol. Vai diminuir o hormônio da saciedade, a leptina. Vai aumentar o hormônio da fome, a grelina. E aí, isso sucessivamente. Pessoas que ficam interrompendo o sono ao longo da noite, vão várias vezes, acordam, vão ao banheiro. Isso tudo influencia na qualidade desse reparo. Então, é um corpo estressado que, consequentemente, no outro dia, essa pessoa ela não vai ter ânimo para fazer o exercício físico que ela poderia e precisaria fazer. Ela também não vai ter o mesmo bom humor que ela teria, vai buscar o quê? A serotonina no doce, ela vai buscar alimentos com maior densidade calórica, porque quem está com cortisol alto, além do normal, porque o cortisol ele é importante para a gente ter atenção, para a gente poder conseguir atravessar uma rua na velocidade certa, é ele que deixa a gente naquele estado de alerta, preparados para lutar ou fugir. Só que quando isso está em excesso, a pessoa vai acabar buscando alimentos de alta densidade calórica, fritura, gordura, açúcar, para poder ela suprir o que o metabolismo dela está dizendo que ela precisa. Então, dormir bem é fundamental e é uma verdade. Quem não dorme bem, sim, está mais propenso a desenvolver obesidade. E, gente, dormir bem é entrar nas fases do sono. Outro dia a gente falou aqui no programa sobre um estudo que mostra que a gente precisa dormir principalmente entre 10 até 2 da manhã, 10 da noite e 2 da manhã, que é a fase em que a gente consegue entrar no sono REM. E é onde vai liberar esse hormônio que eu te falei. Aí tem gente que vai pra cama 2h30 da manhã e quer ser saudável. Não pode. E experimentem, gente. Se vocês dormirem melhor, vocês vão ver que a parte da região abdominal, rapidamente as pessoas percebem, porque você começa a realmente perder medidas na região abdominal, porque é onde o cortisol aumentado primeiro vai refletir, nessa região aqui. Gordura abdominal, gordura visceral, é onde você vai começar a perceber logo com essa mudança. Com exceção da nossa psicóloga Nutri, que está gravidinha. Aqui só está aumentando uma bebê linda aqui. Coisa linda. Vamos lá. Exercício físico, é isso? Isso, a pessoa que tem o estilo de vida, isso tem maior impacto do que tomar medicamentos para emagrecer. Então, a pessoa que tem bons hábitos, mesmo que o medicamento te prometa um resultado rápido, e é o que as pessoas buscam, você sabe disso, as pessoas buscam resultado rápido, porque elas não querem viver o processo. Só que tudo de bom na nossa vida tem processo, né? Tudo de bom tem processo e é permanente. Agora, aquilo que você quer resolver rápido, sem viver o processo, rapidamente você perde de novo. Então, porque não é sustentável, nenhum medicamento entra dentro do nosso organismo sem outros efeitos colaterais e isso não te reeduca com hábitos, né? É claro que há situações em que a pessoa vai buscar o médico e o médico vai, naquele caso que ele vai avaliar especificamente, prescrever uma medicação. Junto disso, essa pessoa precisa da educação nutricional, ela precisa de mudança de estilo de vida. E aí aquele medicamento vai ser retirado, só que como ela viveu a mudança de estilo de vida, ela vai manter. E aí... O mundo ideal para quem está obeso, eu acho que seria ter uma profissional assim, né, gente? Nutricionista e psicóloga. E de repente, sim, será necessário, antes de tudo isso, passar num psiquiatra, porque talvez você tenha uma compulsão alimentar, eu não sei, né, para tratar essa compulsão alimentar de forma medicamentosa, mas também não adianta tomar esse medicamento sem fazer a terapia. É multiprofissional. E sem aprender a comer. Isso, então assim, aí a pessoa que adota os novos hábitos, ela vai levar um tempo maior do que seria, porque perder peso na balança não quer dizer que você está perdendo gordura. Tem muita gente que está perdendo aí água, está perdendo músculo e acha que tudo que está vendo baixar na balança é gordura. Por isso que na hora que passou alguns dias tomando medicamento, ela vê que ela está mais flácida. Aquilo ali você perdeu massa muscular, não perdeu só gordura.
Perfeito. Agora, dizem que o mais importante é a alimentação, né? Que o exercício físico conta, mas que quando a gente quer emagrecer, a gente precisa fazer um déficit calórico. Sim. Muito mais do que a gente Sim. fazer exercício. E um déficit calórico, mas o que entrar precisa nutrir. Porque não adianta você ir lá e restringir. O que eu vejo as pessoas fazendo por conta própria? Não vou comer pão, não vou comer arroz, não vou... Acham que cortando coisas, elas vão conseguir resultado. E o que eu costumo falar com todo mundo, olha, ao invés de você olhar para o que você quer, acha que precisa cortar, eu afirmo, olhe para o que você não pode deixar faltar em hipótese alguma. Verduras, frutas e legumes na quantidade certa que o seu corpo necessita todos os dias, água na quantidade que o seu corpo precisa e não é igual para todo mundo, são 35 ml para cada quilo de peso que a gente tem por dia. Então, se uma pessoa está com 100 quilos ou com 60 quilos, ela não tem a mesma necessidade de ingestão de água, porque é um corpo, e o nosso corpo, mais de 70% dele é água. A pessoa quer tomar o mínimo de água e acha que o metabolismo vai funcionar eficiente, e não. E tem gente com sede, achando que é fome e comendo a mais. E tem gente que passou dos 50 e que diminuiu a sede, que acha que não precisa mais beber água. E toda vez, todo dia eu lembro isso pra vocês. Tem que tomar água. Cadê sua garrafinha? Se não tiver aí, melhor ainda. Levanta, porque tem que se mexer, vai na cozinha, pega água. E vai tomar água. Aqui, é transtorno disfórmico? Não. Se a pessoa, se a obesidade, ela também tem correlação com baixa de autoestima e pode chegar uma pessoa a ter depressão por obesidade. E sim, ela pode, isso é uma verdade. As pessoas que, até pelo estigma da obesidade, as pessoas que têm hoje qualquer problema com relação ao peso e que ela permanece assim em longo prazo, existem questões que ela vai ficar frustrada com a maneira que ela ouve comentários sobre ela, a hora que ela vai escolher algo para ela se vestir, as doenças que vão chegando, as dores que ela vai sentir na articulação, os hormônios alterados, né? Pensa um hipotireoidismo não tratado levando a uma obesidade. Essa pessoa pode, e muitas vezes ela chega a desenvolver transtornos alimentares, ela chega, né, compulsão, ela chega sim, pode chegar a desenvolver depressão. Então, a nossa autoestima, ela está ligada também à nossa mudança de estilo de vida e ao tratamento do nosso emocional, para que não chegue a um quadro de adoecimento. Bom, que papo bom. Eu pedi tantas perguntas e agora o tempo explodiu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a produção te encaminhar todas as perguntas que você puder responder. Claro, vai ser um prazer. Tá bom? E eu vou ficar de olho lá também nas perguntas que vocês mandaram. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. A conversa maravilhosa, né? Foi com a doutora Lídia Noé. Ela tá no Instagram como Lídia Noé 1. Lídia Noé 1. Ou Psiconutri. Não, Psiconutrire. Psiconutrire.com.br. Psiconutrire.com.br. Amei recebê-la. A gente vai se ver antes dessa barriga crescer demais. Eu não vou nem desejar boa hora ainda. Foi um prazer. Tá bom? Igualmente. Comemora muito a vida da mamãe, que são Pode deixar, pode deixar.